Estamos começando agora o episódio número 1 do OnionCast, um podcast que também traremos temas diversos além da impressão 3D. Aqui não vamos falar sobre impressão 3D, só isso, mas vamos falar sobre o universo do empreendedorismo em geral, o universo de inteligência emocional, IA e muitas coisas que inclusive é o tema do nosso podcast de hoje. Fala para mim, antes da gente começar aqui nosso podcast, fazer uma pergunta já que é uma bomba. Depois a gente se apresenta, mas o pessoal de casa deve estar querendo saber. Ok. Né? Qual que é a reação mais comum que as pessoas têm quando ouvem falar de inteligência artificial, no geral? Num geral, é um certo medo, uma certa, muitas vezes, descrença de que essa ferramenta pode, de fato, ajudar. Alguns têm até mesmo prazer de dizer, não, isso eu não uso, isso eu não quero fazer, eu acho que as pessoas estão se perdendo, está tudo hoje com inteligência artificial, eu sou mais raiz, né? Sim. Mas, no geral, de maneira negativa, eu vejo isso, tá? Por outro lado, tem uma galera que é entusiasta, né? Que aí sim acaba usando a IA de forma até mais profissional, como uma ferramenta para auxiliar em diversas partes da vida, na profissão, inclusive, né, dentro do tema que a gente está aqui, que são das impressões 3D, né? Legal. E você é psicoterapeuta? Sim. E como que você foi parar da psicoterapia para a IA, assim? Qual que é a ligação entre os dois? Qual foi o seu caminho de lá para cá? Legal. Eu trabalho como psicoterapeuta já há 17 anos. Lidando com pessoas com as mais diversas dificuldades, né? A ansiedade, depressão, problemas de relacionamento. Então, eu venho nesse caminho, inclusive com o uso de hipnose clínica, né? Então, fiquei focado no uso dessa ferramenta, mas sempre fui muito ligado na área de tecnologia. Então, quando eu montei a minha clínica lá atrás, tive que aprender a fazer tráfego pago, né? Aquela coisa do empreendedor que tem que fazer tudo, né? Sim. E aí, aprendi um pouco de tecnologia, aprendi a fazer tráfego pago. E aí, quando começou esse papo de inteligência artificial, eu comecei a me interessar, né? E aí, como eu dou muita palestra em empresa, comecei a ver essa dificuldade dentro das empresas da implementação da inteligência artificial e percebi que para você usar bem a inteligência artificial, de certa forma, você tem que ter uma inteligência emocional bacana também, né? Para quê? Para poder usar a ferramenta do jeito certo, né? Para poder ter contexto para saber fazer o tal do prompt, que nada mais é do que uma conversa com a IA, de uma forma válida, de uma forma que ela te entregasse um resultado decente, né? Porque se você fizer a pergunta de qualquer jeito, a resposta vai ser genérica, vai ser de qualquer jeito também. Agora, se você... No meu caso, quando eu vou nas empresas e eu ensino, né, como usar a tua inteligência que você já tem para potencializar aquilo que a inteligência artificial está trazendo. Então, foi muito natural essa transição para mim, porque são dois tipos de inteligência, né? A nossa, a inteligência emocional, juntando com a artificial para gerar um resultado muito maior, né? Para gerar uma sinergia onde você consegue resultados mais rápidos, resultados de qualidade. Então, foi dessa forma, viu, que eu fui transitando, com palestras, mostrando a tecnologia, o que ela podia fazer, usando o potencial humano para alavancar os resultados. Então, foi desse jeito e está prosseguindo até hoje. Você não acha que as pessoas estão usando... Você falou uma coisa e me veio na cabeça. As pessoas não estão usando a IA como terapeuta? Ah, sim. Existe um movimento aí muito grande já das pessoas usando o ChatGPT, que é o mais usado aqui no Brasil, né, como um terapeuta de bolso, né? E vou te dizer, o resultado não é ruim. Não é ruim. Porque ele vai trazer ali as teorias, ele vai trazer ali muita informação bacana, até porque conforme você vai conversando com o ChatGPT, ele vai criando memórias sobre você. Isso é bem legal, né? Mas tem um risco. A IA, ela não foi feita para te confrontar. Ela não foi feita para dizer que você está errado.
Sim. Ela tem uma tendência a elogiar, você sabe disso, né? Ela tem uma tendência a dizer, nossa, que ideia maravilhosa. Isso. Não, você está corretíssimo. Não faz vê, muito isso. né? Então, a gente sabe que ela tem essa tendência à adulação. E na terapia com um ser humano, com um terapeuta real, muitas vezes ele vai te deixar desconfortável. E é justamente esse desconforto que vai te fazer evoluir, coisa que a IA não vai fazer. Então o risco é esse. Eu não sou contra, sabe, a pessoa às vezes colocar ali na IA um problema que ela está tendo, uma questão com o filho, uma questão na empresa. Um desabafo mesmo. E talvez essa IA ela vai te ajudar a ver alguns caminhos que antes você não via. E aí, o nosso único risco é a gente caminhar na direção dessa autoadulação. Eu estou sempre certo, eu estou sempre correto, olha o que a IA está dizendo, eu sabia que eu estava certo. Né? E aí você não consegue evoluir. Então, esse é o risco que a gente corre com a terapia, com as inteligências artificiais. Eu percebo isso bastante na IA, ela tá, de tudo ela te elogia, e é uma coisa que me incomoda bastante nas IAs, né? Eu uso no dia a dia e concordo plenamente com isso. Assim. Tem até você pode até falar para ela não fazer isso com você, né? Você, olha, eu não quero que você fique me bajulando, concordando com tudo que eu falo. E mesmo assim é difícil ela seguir. Porque eu já tive prompts que eu coloquei para ela ser extremamente objetiva, dura, confrontativa ali, sabe? De confrontar mesmo. Só que você vai conversando, ela vai voltando a esse padrão, né? Porque não é interesse, por exemplo, das empresas que a IA ela te confronte. Eles precisam, de maneira comercial, né? Que ela seja aquilo que eles programaram. Então, é muito complicado, tá? Achar uma IA. Claro, tem algumas um pouco mais honestas, outras menos honestas, algumas que adulam mais, outras menos. É que no Brasil popularizou o ChatGPT. Então ninguém muitas vezes vai usar um Claude, um Grok ou outras, né, por aí. Sim. Então o pessoal usa muito o ChatGPT e o ChatGPT tem essa tendência de adular. Eu uso bastante o ChatGPT. Eu percebo a diferença dele para o Claude. O Cloud, né? Cloud. Também não... Ele é bem mais direto, né? Não sei se é da programação dele ou não, mas quando você manda uma pergunta ou alguma coisa, ele simplesmente responde. Ele não fica, parabéns, veja bem. Ele dá a resposta e acabou. Eu até prefiro assim. É mais rápido. A IA, ela é mais... A gente tende a achar... eu uso IA, eu uso o ChatGPT, eu converso com ela. A IA é mais do que isso, né? Ou a IA... As pessoas acham que a IA é o ChatGPT. Não, né? Que a gente, focando no ChatGPT, que é um modelo ali conversacional, né? Então muitas vezes a gente acha que está só... Mas não, a IA ela é uma ferramenta hoje, né? Com o Claude... Oh meu Deus, acabei esquecendo agora. Code, né? Cloud Code, vamos nesse caminho. Você consegue fazer a IA trabalhar sem conversar com ela. Você consegue programar os agentes autônomos e toda um processo de trabalho onde ela vai fazer pesquisa, onde ela vai criar uma imagem, fazer um post, desenvolver uma planilha, tudo de forma automática. Exige, claro, um nível de programação, de conhecimento, mas a questão é a dedicação. Se você se dedicar a aprender, aprende. Né? Não tem muito segredo. Antigamente, lembra, né, como era para você ser um programador, dificuldades, você passava por N linguagens e todo um estudo, livros dessa grossura. Hoje não mais. Hoje você aprende a programar diretamente com as IAs de forma assim, muito mais fácil. Então a IA não é só conversa, ela é também uma ferramenta autônoma, muitas vezes, que vai produzir por você coisas que você jamais faria, né? No tempo que ela produz. O que eu vejo bastante gente trazendo aqui um pouco para o universo do 3D, bastante gente fazendo eles querem fazer, por exemplo, um bonequinho deles, né? Um bonequinho personalizado, alguma coisa assim. Eles pedem para a IA criar uma imagem, chapada, às vezes 2D, né, vamos dizer, do bonequinho. Então, eu quero que você faça um bonequinho desse estilo. Então, ele cria essa imagem. Aí eles vão em outra IA, que é uma IA especializada em criar objetos em 3D. E aí sim, nessa IA, com a imagem 2D que foi criada, eles conseguem converter a imagem 3D e mandar imprimir na impressora. Então, é algo que sai totalmente do digital, só na linha de comando, no código. Código não, né? Só na conversa. Sim, só no prompt, né? Até um produto real.
impressora. O legal disso, Banana, é que hoje nós conseguimos ter mais autonomia, né? A gente precisaria, por exemplo, não sou tão aprofundado, né, na impressão 3D, mas como é que é o nome das pessoas que faziam essa programação? O modelador. O modelador. Então, a pessoa teria que achar um modelador que fizesse isso por ela, e aí tem toda a questão de tempo e dinheiro, né? Que o modelador, claro, né, tem ali o diferencial dele, o trabalho dele, mas hoje, né, é algo que já pode estar ficando obsoleto. Claro que os modeladores vão usar a IA também, vão aprender a usar de forma bacana, né? Mas que hoje a gente tem uma autonomia que a gente nunca teve, né? É inegável. Tem as empresas que fazem, inclusive, que investem em modelador, que vão pagar ainda, essa profissão vai existir, com certeza eles estão usando IA. Certeza. Mas abriu portas para o pequeno empreendedor, uma pessoa, um cara que tem uma impressora na casa dele, ele já não ia ter como pagar alguém para fazer, ele mesmo consegue ir lá e criar. Né? E muita gente está vindo para a impressão 3D querendo empreender. Essa é a maioria esmagadora. Algumas pessoas vêm pelo hobby, eu quero imprimir ali meus bonequinhos, minhas coisinhas, mas a maioria esmagadora vem para querer empreender. E isso tem um pouco não, acho que tem totalmente a ver com o que você fala de saúde mental, né? Das pessoas não quererem mais se sujeitarem ao trabalho que elas estão. O que mais você pode falar sobre, então, sobre empreendedorismo em geral? Por que as pessoas estão fugindo tanto, querendo fugir tanto desse modelo CLT e querendo empreender desesperadamente, sabe? Você percebe que elas estão desesperadas mesmo. Elas estão ansiosas, elas estão angustiadas, elas querem resolver para já e sair do emprego. Sabe? O que eu observo é que hoje o ambiente de trabalho, em muitos lugares, é bem tóxico, né? Toda a estrutura dentro do trabalho não promove a capacidade criativa da pessoa, ela é mal remunerada, as condições de trabalho muitas vezes não são adequadas. Então, as pessoas muitas vezes pensam em empreender por conta financeira mesmo, né? Mas também tem muito esse viés da saúde mental. O trabalho produz ansiedade, o trabalho produz uma estafa mental, o trabalho promove muitas vezes discórdia na própria família, dependendo do trabalho que a pessoa tem, um horário que o marido não consegue participar de nada dentro da família, ou a esposa nunca está presente também porque também trabalha. E aí o empreendedorismo vem na direção de trazer um pouco de conforto para essas pessoas de trabalharem de dentro de casa. Mas qual é o grande risco quando as pessoas começam a empreender? Agora já não tem um patrão. Agora ela faz o horário dela. Agora ela é responsável por fazer, vender, entregar, receber. E aí é onde entra o acúmulo de estresse e ansiedade. Porque essa pessoa ela não desenvolveu nenhuma estratégia para poder fazer isso. Ela acha que ela vai comprar a impressora, vai começar a imprimir, fazer as peças ali, mas como é que ela entrega? Como é que ela vende? Como é que ela recebe? Muitas vezes ela não fez um treinamento, não sabe nem como começar. Sem contar também, Banana, a questão da própria inteligência emocional da pessoa. Porque ela acha que ela vai sair do trabalho e os problemas vão ficar lá. Mas ela leva os problemas com ela. Entende? Porque muitas vezes o problema do trabalho não era tanto trabalho, era ela mesma. E aí ela está com ela mesma agora no negócio dela. Entendeu? Porque, querendo ou não, no 5º dia útil do mês estava lá o salário. Ela sendo mal profissional ou não, estava ali meio que tocando, né? Mas e agora? Sim. Aí gera todo um processo de ansiedade. E vou te falar uma coisa que existe uma lenda que fala que a impressora 3D trabalha 24 horas para você, que ela é um funcionário que trabalha 24 horas para você. Só que só quem já tem impressora 3D sabe que não é assim, você não pode virar as costas para ela que ela para de funcionar. Então, um problema que elas vão ter elas não vão saber separar horário de descanso e horário de trabalho. Elas vão trabalhar na escala. Acabou a escala 6x1 agora, né? Mas quem é empreendedor, a escala 7x7. Sim. Não para, então não descansa, não viaja, igual você falou ali na palestra que você fez hoje, o pessoal da Onion, eles não vão conseguir separar essa vida pessoal da profissional. Eles vão trabalhar literalmente 24 horas por dia, /7.
E foi o que, de certa forma, a pandemia fez. Porque aí todo mundo começou a trabalhar de home office. Sim. Só que as pessoas ficaram muito mais ansiosas porque trabalhavam mais. Né? Estou em casa, não custa eu responder o e-mail. Eu estou em casa, vou fazer a planilha que está atrasada. Eu estou em casa. Quando você trabalhava no espaço físico, deu 5, 6 horas, você ia embora, fechava o computador. Né? Então, o home office trouxe muita coisa legal, mas também trouxe muita coisa negativa. E é o que você está falando que acontece com quem começa a empreender. Aí começa a adoecer, entende? Por conta de um lucro ou pretenso lucro que ela vai ter, né? Não sabe fazer contas. Inclusive o pessoal da Onion até desenvolveu lá um precificador, achei muito legal, que aí o empreendedor coloca lá, né, a peça que ele vai fazer, quanto vai ter de custo, ele sabe exatamente por quanto vender. Né? Uma coisa que antigamente não era tão acessível, né? Não era simples. Tem que saber montar uma planilha, né? É isso, cara. Inclusive, você pode entrar no site da union3d.com.br, vai rolar até lá embaixo, vai estar escrito precificador. Você clica lá e calcula. Tem muito custo escondido que as pessoas não sabem. Exato. Elas calculam o filamento, que é o óbvio, né? Então, quanto que eu queimei de filamento, energia, mas eles esquecem um monte de custo escondido que tem ali no meio. Eu vi esse precificador, coloca tudo ali, inclusive por estado, né? Porque aí muda as tarifas, é muito completo. E essa precificadora foi feita por uma IA. Olha que interessante. Né? Além dessa ajuda financeira, de cálculo matemático, vamos dizer, não ajuda financeira, que a IA não vai te prestar dinheiro, mas ela ajuda você a calcular se o lucro está dando certo ou não. O que mais que o empreendedor pode fazer ali, até para ajudar nessa parte de saúde mental? Como que a IA pode ajudar ele? Um empreendedor que está em casa, uma mãe lá com 2 filhos, impressora, trabalhando, preocupação. O que ela pode fazer? Cara, tem tantas formas criativas. A primeira coisa que eu faria se eu não tivesse ideia nenhuma é perguntar diretamente para a IA. A minha situação hoje é essa, eu tenho pouco tempo, tenho 2 filhos, eu tenho... mas eu preciso empreender e eu escolhi fazer impressão 3D. Me dê dicas de como organizar melhor meu tempo. Você pode perguntar para a IA, literalmente, o que eu pergunto para você. Exato. Né? E é muito maluco, né, cara? É maluco isso. Porque ela vai te dizer, olha, eu poderia te ajudar nisso. E aí, numa dessas, você fala, nossa, é isso aqui que eu preciso. Eu acho que para um empreendedor, uma das coisas mais importantes, Banana, é a gente poder gerenciar bem o nosso tempo. E aí, usar a IA para te ajudar a colocar lacunas dentro do seu dia, tanto para você produzir quanto para descansar. E se você for uma pessoa minimamente disciplinada e seguir esse roteiro, cara, funciona. Então a IA tem muitas maneiras, né, de ajudar o empreendedor, inclusive, por exemplo, esses dias eu queria saber sobre um assunto e eu pedi para ela localizar na internet vídeos para mim sobre aquele assunto. Porque antes você ia lá no YouTube, procurava, tinha um monte de opção. Mas eu coloco lá no prompt, olha, me dê os melhores vídeos deste assunto em português. E aí ela lista. Ele mesmo, pesquisa. Pesquisa e te manda. Ó, clica aqui, esse vídeo, inclusive, vai falar disso. Maravilhoso, é um ganho de tempo que a gente não tinha no passado. Verdade. E agora a gente tem, né? E aí poder usar isso de maneira produtiva, no caso do empreendedor, da dona de casa que quer empreender, criar uma brincadeira com o filho que está ali de maneira rápida para poder distrair um pouco a criança, né? Dar mais tempo de qualidade para o filho também, de uma forma melhor. Que a gente não tinha nada disso. Né? Você tinha um livrinho marromeno ali, um brinquedo com a criança, comprava algodão doce e é o que tinha. Mas hoje não, você tem um monte de ferramenta que você pode criar uma brincadeira dentro de casa, que aí você usa isso aqui para brincar com seu filho, isso vai estimular isso nele. Então, cara, eu sou realmente muito entusiasta da IA, porque eu vejo que existe a possibilidade da gente ter uma melhor qualidade de vida usando uma ferramenta que já está ali disponível. Né? E você acha que eu consigo pedir para a IA, por exemplo, você falou de pesquisar produtos para mim que possam me dar um lucro, por exemplo? Que produto que eu devo vender? O que será que eu faço? Você pode fazer ela consegue buscar, te dar ideias? Então, eu já vi, eu não fiz isso diretamente, mas eu já vi alguns empreendedores usando algumas IAs específicas que acabam se conectando, por exemplo, de certa forma, não totalmente, né, mas nos maiores marketplaces e fazendo uma pesquisa também fora do país. Por quê? Porque geralmente é uma onda, né, que vem de fora.
E aí, se você se antecipa com aquele produto que está funcionando bem nos Estados Unidos e que em breve vai funcionar aqui, você sai na frente. Então, tem muitas formas, sim, de analisar, de pesquisar. E, de novo, você pode perguntar diretamente para a IA qual outra IA pode ajudar ela nessa função específica. Né? Então, assim, está muito fácil. Por exemplo, a IA não é um ser humano cheio de ciúme, que não vai falar, não vou falar do outro, porque... Não, ela fala, ó, a melhor IA é aquela outra lá. Dá para você usar. Ela não tem esse negócio de concorrência. Imagina, muitas vezes com o chat GPT, ele me indicou usar o Gemini. Porque o Gemini conseguia fazer essa análise. Ó, tem uma outra ferramenta dessa forma. Né? Por exemplo, a gente sabe que hoje o chat GPT não cria mais vídeos. Né? Mas ele, ó, você pode usar o Flow do Google, você pode usar o Sundance, né? Enfim, então ela não tem né, esse ciúme, esse jeitão de não vou falar porque eu sou melhor mesmo. Não. Então é legal fazer esse tipo de experiência e é muito válido. Uma dica que eu vou passar aqui para as pessoas, que eu uso muito, e você vai saber até me falar sobre isso. Uma coisa que acontece bastante quando a gente está na impressão 3D é a impressão dá erro. Então, por exemplo, você está imprimindo, descola uma camada, ou dá o warp que ela enverga, ou... Cara, acontece um monte de coisa, de erro, né? E eu vejo as pessoas vindo até os grupos que eu participo, indo no YouTube, fazer a pergunta, aí ela tem que esperar um tempo até a outra pessoa responder, o que eu faço e tudo mais. E eu não vejo elas usando a IA para ajudar elas a resolver esse problema. É literalmente tirar uma foto do que aconteceu e mandar para o chat GPT e falar, olha, eu tenho uma impressora XYZ e aconteceu isso. E elas não... ele acerta assim, vou te falar que em 90% dos casos. Você manda uma foto e ele responde o que aconteceu. Não, é impressionante, né? A capacidade que você consegue com a IA, simplesmente com uma foto. Até estava contando na palestra, você deve ter visto, que eu ajudei a minha namorada a resolver um problema no carro, mandando uma foto de um painel difusível, que eu não faço ideia que está conectado ali. E aí ele me deu a resposta em pouquíssimo tempo. Né? De conectar e conectar, desconectar e conectar de novo, resolver o problema. Então, assim, com uma simples foto, você pode resolver um monte de coisa. Mas é aquela coisa também que eu falei na palestra, que é muitas vezes um problema de preguiça. A gente quer tudo muito mastigado. É mais fácil eu perguntar num grupo e alguém me dar a resposta do que eu ir buscar a resposta fazendo essa pesquisa que você comentou, né? Sim. Então, as pessoas, infelizmente, têm muito isso, né? É melhor alguém, eu vou me sentir mais seguro. Nada, é só a preguiça, de fato, de fazer esse esforço na busca do conhecimento, né? E diversas vezes, quando a pessoa me faz uma pergunta, eu vou no chat GPT, mando a foto dela pro chat GPT me responder, e aí eu respondo a pessoa. Eu tô literalmente sendo uma ponte ali. Sim. Quase o santo, né, que faz intermediação com Deus, é o cara, o mediador. Ele tem tanta informação ali com ele já, de fóruns, de erros que as pessoas já tiveram, que possivelmente o erro que você está tendo, outra pessoa já teve. Possivelmente não, com certeza alguém já teve. Sim. E já está na internet resolvido. Então, as pessoas têm que usar mais a IA para ajudar elas nessa questão aqui de... Sim, concordo com você. Tem muitas formas de fazer isso de maneira rápida, inteligente, porque eu fico imaginando o tempo que essa pessoa perdeu esperando essa resposta. Esperando que alguém, né, por misericórdia, respondesse. Né? Porque é legal, geralmente os grupos eles têm pessoas muito boas e muito dispostas a ajudar. Sim. Mas às vezes pode demorar. E ela podia ter resolvido aquilo em 10 minutos, ela esperou 2 dias. Exato. E uma coisa que você falou na palestra, para quem não está entendendo, quando a gente cita a palestra, o Rogério ele deu uma palestra aqui para o pessoal da Onion 3D, falando sobre inteligência artificial, inteligência emocional. Né? Então a gente está citando algumas coisas dessa palestra que aconteceu. E você fala, acho que logo no começo ali, no segundo slide, se não me engano, que estamos cansados. E você sabe que aquilo ali me pegou, cara, porque eu me sinto cansado o tempo todo. Né? E eu acho que muita gente que está aqui, tá todo mundo cansado aí. Se você puder falar aí pro pessoal do YouTube, por que a gente está cansado o tempo todo? Esse já fazem alguns anos, né, que a gente tem identificado um excesso de pessoas com burnout, que é quando a pessoa se esgota no trabalho completamente. Né? Pensa na imagem, por exemplo, de um palito de fósforo totalmente queimado. Quando eu penso em burnout, eu penso nisso. A pessoa, de fato, se esgotou, perdeu a capacidade de produzir.
E por conta de uma sociedade cada vez mais veloz, ou seja, está tudo muito rápido, está tudo muito intenso, está tudo muito, muito em excesso. E o nosso cérebro não se adaptou, não está evoluindo na velocidade da tecnologia. Então, o nosso cérebro ainda tem um comportamento muito, né, lá de trás, com tempos muito pré-definidos para descanso, para informações, para aprendizado, e hoje a gente mal dorme. Estava falando, inclusive, você sabe, na palestra, sobre a dificuldade que muita gente tem para dormir. Imagina, dormir 8 horas hoje é quase que um privilégio para poucos. Primeiro que quando a pessoa tem o tempo, ela gasta o tempo no celular. Ou ela tenta dormir, não consegue, acorda no meio da noite. Então nós estamos cansados, Banana, por conta de vários fatores. É difícil definir um só. Mas uma das coisas que me chama a atenção é o excesso de informação. A gente tem um monte de notificação no celular o tempo todo. A gente tem um monte de demanda, é grupo da família, é aniversário de parente, fora todas as demandas do trabalho. Numa sociedade onde se você não tem determinado celular, se você não tem determinado carro, você não é bem visto. Se você não anda com uma roupa melhor, se você não anda com uma roupa de marca, se você não aparenta ser uma pessoa de sucesso, você é mal visto. Então as pessoas elas estão se esforçando muito para ter aquilo que muitas vezes elas nem precisam. Então nós estamos cansados, cara, é uma epidemia de fato. As pessoas elas estão cansadas e só uma noite de sono não resolve. Elas não estão cansadas só fisicamente, elas estão cansadas mentalmente. Então isso é o mais perigoso, porque o cansaço físico, com alguns dias de descanso, você recupera. Mas você pode dar 30 dias de férias para alguém de burnout, ela volta exatamente do jeito que ela estava, ou pior. Então, essa consciência de que você precisa fazer terapia, que você precisa ter hábitos de higiene mental, que você precisa ter um hobby, seja ele qual for. Seu hobby é, de fato... Não, comprei a impressora 3D por hobby. Sim. Ok. Isso tem bastante. Aí, legal. Não, eu faço meus bonequinhos, eu faço coisas de cozinha, porque eu sou o cara que gosta de cozinhar pra caramba, então eu invento aqui as ferramentas para cozinhar. Legal. Não, se o teu hobby é ler, teu hobby é fazer um esporte, legal, cara, mas você tem que ter. Mas hoje a gente não ouve muito sobre isso, né? Porque a sociedade ela está muito focada na construção de patrimônio, na alta performance. Só que, cara, assim como a impressora 3D, se você não fizer uma manutenção regular, uma hora ela vai falhar. E pior, uma hora ela pode queimar. Isso. Pode estragar. O ser humano, ele não é diferente. Ele precisa ter manutenção. Ele precisa ter o tempo de descanso, peraí, vamos renovar as energias aqui. E a hora que a gente estraga? E a hora que a gente queima? Né? O que faz? Aí o prejuízo é muito pior. E o que seria isso, então? Porque quando a gente está empreendendo, por exemplo, vou falar por mim, tá? Você está, por exemplo, vou assistir uma série agora. Você senta para assistir uma série do Netflix, lá, alguma coisa, a sua cabeça está assim, cara, eu devia estar produzindo alguma coisa, fazendo... Pô, podia estar pensando em produto, criando anúncio na Shopee. Por que eu estou aqui? E aí, na hora que você está lá trabalhando, você fala, cara, eu tô cansado, queria assistir uma série. Só que você não consegue estar, você fica nem lá, nem aqui. Quando você está lá, você quer estar trabalhando. Quando você está trabalhando, você quer estar descansando. Né? A gente não consegue, é literalmente isso que você falou, de a gente estar sempre atrás de busca de patrimônio, sempre atrás de... Mas como que a gente consegue resolver, não sei se é a palavra, né? Mas como que a gente consegue minimizar isso? Cara, começa primeiro com a intencionalidade. Eu gosto muito dessa palavra, né? Então, assim, qual é a intenção por trás do que eu estou fazendo? Estou trabalhando, né? Por que eu estou trabalhando? Bom, primeiro porque eu preciso pagar minhas contas. Segundo, porque para mim é prazeroso, eu gosto do que eu faço. Tá. Quando você vai fazer o processo de simplesmente se desligar, você poder assistir uma série, ficar de boa mesmo, assistindo vídeos no YouTube, você precisa treinar a sua mente e conversar consigo mesmo, porque tem uma voz dentro da nossa cabeça dizendo que você podia estar produzindo.
Mas dizer, ok, eu poderia estar produzindo, mas eu estou cuidando de mim nesse momento e eu vou me dar estas horas para descansar. Aí vale a pena, de fato, se desconectar de celular, sabe? Vale a pena ter um ritual, né, para assistir um filme. Nossa, eu adoro assistir filme comendo pipoca, tomando Coca-Cola, que seja. Não, mas aqui eu vou fechar, eu vou fazer, porque aí você começa a acostumar a sua mente com esse processo. Uma das coisas que você falou, o que dá para fazer para minimizar? Cara, é criar uma rotina mesmo. É criar um encontro com você mesmo. Toda semana, a partir do meio-dia do sábado, eu vou tirar para mim. Beleza. Você cria essa rotina, tua mente começa a esperar essa rotina, e aí você vai criando essas sinapses no seu cérebro, né? Que aí a gente tem essa questão que a gente chama de neuroplasticidade cerebral, e aí você começa a adaptar o teu cérebro a essa nova rotina. Mas aí, de novo, por que você faz o que faz? Bom, eu estou fazendo esse encontro comigo mesmo porque eu aprendi que eu preciso tirar o pé às vezes. Se eu não fizer, na segunda eu não consigo produzir bem. Se eu não fizer, eu posso desenvolver uma ansiedade. Se eu não fizer, eu não consigo ter tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Aí você vai. Mas vale a pena criar o argumento dentro de si. Por que eu preciso disso? Porque se você não fizer isso, você não sustenta o hábito. Se você não tiver uma argumentação muito boa para o hábito que você está querendo criar, você não sustenta. Você tem que argumentar com você mesmo. Exato. É com aquela vozinha interior, entendeu? O duro é quando essa voz começar a responder em voz alta. Aí lascou, você vai ter que ir para o psiquiatra. Mas de resto, é criar essa argumentação. Uma coisa que você falou ali, eu acho que é importante a gente frisar aqui, que isso eu acredito que a maioria das pessoas está fazendo. Na hora que elas têm um tempinho de descanso, elas pegam o celular e ficam consumindo conteúdos curtos, né? Seja no TikTok, no YouTube, no Instagram. Então você fica o tempo todo ali só assim. Seu cérebro não está descansando, você está o tempo todo ali. Isso aí. Ficando mais doente ainda, né? Sim. Então, talvez é ir pro offline mesmo. Cara, desligo a tela. A minha dica é isso. Vou jogar um jogo de tabuleiro. Vou montar um quebra-cabeça. Vou assistir um filme, você falou. Vai andar, cara, vai caminhar. Né? Ainda que você vá, né, ouvindo uma música, né, que aí não está totalmente desconectado, mas já não está na tela. E aí, de novo, cara, é preciso criar uma argumentação e entender que isso é importante. Porque senão você vai achar que é besteira. Entende? Então, assim, fazer algo, como eu disse hoje também na palestra, toda vez que eu estou em algum lugar fazendo algo importante, o meu celular está virado para baixo. Porque eu não quero ser interrompido pela urgência de outras pessoas, eu não quero ficar preso naquilo ali. Então, isso aqui virou um hábito. No começo foi difícil, porque você quer estar com o celular virado. Né? Porque toda hora que aparece a notificação você está vendo. Mas foi uma construção de um hábito que para mim hoje é essencial. Eu não perco tempo de qualidade com as pessoas por conta do meu celular. Né? Até mesmo que eu estou usando algum relógio inteligente, eu coloco ali para não notificar. Então, é isso. Eu preciso ter esse tempo, eu fico offline. Faz o teste. Pega o seu celular um dia e deixa em casa. Você vai ver a angústia que dá. Porque, putz, estou sem celular. Geralmente a gente tem tudo no celular. E se aconteceu alguma coisa? Essa é sempre a dúvida. Mas como que era antes que a gente fazia, né? Antes não tinha. E não acontecia do mesmo jeito? As pessoas não te achavam? Achavam. E aí a gente fica nessa neura. Então, peraí. Cara, se for o processo, porque hoje o meu celular tem o meu cartão. Cara, tá bom. Pega o cartão físico e põe no bolso. Né? Mas sai sem o celular. Faz o teste. Fica 2, 3 horas sem o celular. Quando eu vou viajar, eu gosto de fazer esse processo. Já coloco no modo avião, deixo no quarto, levo alguma outra coisa para fazer foto, porque para mim, naquele momento é meu, eu não vou ficar preso ali. Entendeu? Mas de fato, é uma construção. Um teste que eu fiz tem bem a ver com isso. Eu vi um vídeo e realmente é muito louco. Ele fica meia hora, no vídeo ele fala assim, cara, você vai desligar tudo. Não tem música, não tem celular, não tem nada. É você sentado meia hora só com você mesmo. Sem fazer nada. Cara, é desesperador. Você fica angustiado. Né?
E aí A você gente vê, não consegue mais ficar meia hora parado ali, assim, ó. para você ver como a gente está adoecido. Porque a gente não consegue passar um tempo com a gente mesmo, em silêncio, sem fazer nada. Entende? Então é um processo de adoecimento muito sério. Porque o tempo todo você está sendo hiperestimulado. E aí a gente faz isso com as crianças, né? A criança tá ali sem fazer nada, está dando trabalho, o que você faz? Liga lá um YouTube, põe um desenho que estimula a criança pra caramba. E as crianças correspondem, ficam quietinhas, porém você está ensinando ali um caminho muitas vezes sem volta, né? E aí a criança fica acostumada nessa hiperestimulação. A gente estava falando aqui de velocidade, de a gente estar sempre conectado. E às vezes eu sinto isso também com o IA. A gente sente que a gente está ficando para trás. Está tudo muito rápido, está evoluindo muito rápido. Então, se eu não estudar isso, eu vou ficar para trás, eu vou perder meu emprego para IA, eu vou ser substituído pela IA. Até onde isso é verdade? Até onde eu tenho que ter medo que a IA vai me substituir? O que eu tenho que fazer para me precaver disso, se for uma verdade ou não? Olha, o medo que as pessoas têm de serem substituídas pela IA deveria ser o mesmo medo que ela fosse substituída por alguém mais competente. Porque pensa bem, né? Se a pessoa está no trabalho e ela não faz o mínimo necessário, provavelmente ela vai ser substituída por alguém que faça. Na IA não é muito diferente, né? Então, assim, ainda é muito difícil ter, por exemplo, agentes autônomos de IA que repliquem totalmente as capacidades humanas dentro do trabalho. O que acontece hoje é que a IA ela te dá velocidade. Então, antigamente você pagava, vamos imaginar que você tem aí um podcast, e aí você pagava para alguém gerar cortes para você, fazer as imagens, né? Hoje você pode continuar, você pode você mesmo fazer, ou você pode pagar, né, essa pessoa e ela vai produzir muito mais. O que eu vejo, e esse é um medo que eu não acho correto, acho muito exagerado, né, das pessoas imaginarem, meu Deus, eu vou perder o emprego com IA. Não, vai perder o emprego para a inteligência artificial quem não souber usar ela como ferramenta. Aí sim, aí eu acho que é um problema. É como hoje, né, minimamente, até para ser Uber, você tem que saber usar o celular. Né? E não estou desmerecendo a questão do Uber, que eu vejo, por exemplo, muita gente de idade que jamais pensava em pegar em celular e hoje faz Uber usando o celular. Minha mãe, por exemplo, aprende um monte de receita de internet no YouTube. Né? Por quê? Porque aprendeu a usar o celular. Então a inteligência artificial vai ser algo tão comum, tão commodity, que todo mundo vai aprender a usar. Com exceção, claro, daqueles que são de fato muito preguiçosos para poder aprender, e aí essas pessoas realmente vão ficar para trás, porque é um caminho sem volta. Então, né? a gente deve aprender pelo menos o básico ali. Básico. Né? Não precisa ser o especialista em IA e entender de tudo, mas pelo menos como que ela pode me ajudar no trabalho. Exato, no trabalho, na minha casa, nos problemas do dia a dia, porque de fato não tem como você escapar muito mais. Daqui a pouco estão todas as tecnologias meio que interligadas com o IA. Daqui a pouco semáforos vão ter ligação com o IA, que conecta com o teu carro, que conecta com um monte de outras coisas. E não é um futuro muito distante, né? As coisas já estão acontecendo. A gente brincava, nossa, parece que o celular me ouve. Eu falo de um assunto e amanhã está aparecendo um anúncio daquilo que eu falei. E não está acontecendo? Não acontece de fato? Parece não, né? Está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com tráfego pago uma época. Por exemplo, se eu quisesse fazer que um determinado público que entrasse no meu concorrente recebesse uma publicação minha, eu conseguia. Nossa, como assim? Pois isso é tecnologia. Você consegue colocar ali num raio e a pessoa que entrar no teu concorrente recebe uma publicação sua. Né? Então, uma coisa simples, mas que para quem está vivenciando aquilo, tipo, nossa, eu acabei de entrar numa concessionária para ver um carro, recebi o anúncio de uma outra concessionária aqui pertinho, nossa, que coisa, né? Que coincidência. Não. Então, eu acho que dá para a gente refletir sobre muita coisa, mas é importante, né, entender que é um caminho sem volta e que eu preciso minimamente estar por dentro de algumas coisas para tornar a minha vida mais fácil com o uso da inteligência artificial. Tem alguma profissão que você acha que não precisa? Que a IA nunca vai substituir? Nenhuma vai, né? Você acabou de dizer, mas tem alguma profissão que, cara, essa não precisa. Cara, pergunta difícil, hein?
Porque profissões mais trabalho braçal, será que não precisa? Cara, então, eu acho que todas podem ser beneficiadas. Imagina você sei lá, vamos pegar um trabalho bem braçal, um servente de pedreiro. Né? E antigamente, né, o pedreiro, o servente de pedreiro eram pessoas muito marginalizadas. Sim. Né? Lá, brincava, na escola tinha bullying, né? Hoje é uma galera que ganha bem pra caramba. Né? E é difícil achar um que de fato entrega um bom serviço. Né? Agora você imagina, o cara tá ali, rapaz, na lida, numa sofrência, aprendeu a fazer o trabalho daquele jeito. E se tiver um outro jeito melhor e mais rápido? E se eu pesquisar e fazer aquele trabalho de um jeito melhor? Uma ferramenta que eu não conheço. Cálculo de quanto saco de cimento eu preciso comprar. Exato, um jeito de carregar aquela areia de um lado para o outro sem danificar minhas costas. O que eu posso fazer? Que ferramenta usar? Onde comprar? Cara, tem bastante coisa. Então, eu acho difícil uma profissão não precisar desse suporte, dessa criatividade. Entende? Então, não consigo te dar essa resposta, mas eu acho que todas podem. Todas, de fato, podem. Todas podem usar a IA de alguma maneira. Eu acho que sim. Dela, né? Eu acho que sim. Bom, os makers 3D, com certeza tem várias outras que eu não citei aqui, mas as principais que eu lembro é essa de fazer as imagens e as artes em 3D para imprimir e também usar a IA como suporte ali no dia a dia. Né? Mas você pode usar a IA para fazer os seus anúncios da Shopee, editar as imagens, fazer descrição, fazer título, montar uma descrição de anúncio para a Shopee que tenha palavras-chave para ranquear na busca. Isso aí a IA faz tudo para você. Hoje em dia você não tem mais que ficar pensando e se martirizando ali. Você pede para ela, ela cria a descrição inteira ali do produto para te ajudar a vender mais. E assim, tem uma infinidade de possibilidades, né? Vai depender muito da sua criatividade e da sua necessidade. Então, se a gente tiver de novo, a intencionalidade de usar a IA do jeito certo, é um caminho que de fato potencializa demais. Isso em tudo, tá? Em todas as profissões, de fato, é possível você ser criativo e, como eu disse antes, né, repetindo, tem como você perguntar direto para a IA como ela pode te ajudar na sua profissão. É maluco, né? Mas hoje você pode perguntar. Então, essa é uma dica bem legal, assim, de perguntar o que eu posso te perguntar. A minha pergunta é o que eu posso te perguntar. Exatamente. E agora as empresas estão vindo com tudo, né, para cima de IA. Isso aí já de alguns anos para cá elas vêm cada vez mais atrás de querer colocar IA no processo. E tá vendo até uma loucura isso, né? Mas agora como que elas... Agora veio também não sei se é NR1, você vai saber melhor do que eu estou falando, mas também veio agora uma questão de, cara, temos que pensar também na saúde mental das pessoas. Isso mesmo. Né? Então, une os dois? Como que seria daí? Ou usa a IA para dessobrecarregar, por exemplo, um time de funcionários que está muito sobrecarregado de demanda, de tarefa. Usa a IA para isso ou não? É totalmente separado? Na proposta da NR1 não existe essa possibilidade, né? Então, a NR1 é todo um processo para que a empresa tenha ações dentro, né, da empresa para promover a saúde mental, para tirar, né, a carga do trabalho, para que as pessoas possam ter aí menos episódios, né, de doença, de adoecimento mental. Então, esse é um processo interessante que existe todo um trabalho com psicólogos, psicoterapeutas dentro das empresas. Mas, se a empresa for inteligente o bastante, ela pode usar a IA, né, para trazer ideias de como melhorar esse ambiente de trabalho. Né, de como ter momentos naquele setor que a gente chama de descompressão. Vamos respirar, vamos tirar o pé aqui. E a IA pode fornecer um monte de ferramentas, né? Coisas simples, baratas e que a empresa muitas vezes não vai ter que gastar tanto, né, na vinda de um profissional da psicologia. Ainda é importante, mas talvez ela não precise tanto, porque ela acabou criando junto com o RH, com o departamento pessoal, várias possibilidades que ela trouxe com ideias da própria inteligência artificial. Né? Então pensa, é um ganho de tempo, é um ganho de uma economia de recursos financeiros e que está disponível. Né? Só que ainda existe muito profissional que tem esse preconceito. Não, eu não uso inteligência artificial. Como se fosse um demérito, né? Como se tornasse ela
menos inteligente. Sim. Então, existe esse preconceito ainda. Até no ramo da programação ainda, de software ainda tem esse preconceito e é um dos nichos que não deveria ter de jeito nenhum, né? Uhum. Bom, mas para a gente finalizar aqui nosso podcast, se você pudesse deixar algo, um aprendizado, um recado, alguma coisa que você sairia satisfeito se as pessoas saíssem desse podcast com isso na cabeça, o que seria? Olha, para que você use bem a inteligência artificial, a sua inteligência emocional tem que estar em ordem. A sua saúde mental tem que estar em ordem. Só que você pode usar, inclusive, a inteligência artificial para te dar um pouco de paz, para você poder delegar coisas que você faria para poder se dedicar ao que mais importa, que é família, que é tempo de descanso, que é o seu processo, de repente, você é uma pessoa... eu acho que esse pilar da espiritualidade é importante, você se reconectar com isso. Né? Você ter momentos em que você tenha o tempo consigo mesmo. Então, a inteligência artificial ela só vai de fato funcionar bem na sua vida se você estiver bem com você mesmo. Porque senão ela só vai potencializar o seu adoecimento. Porque você vai querer produzir cada vez mais, você vai querer saber cada vez mais, você vai dormir cada vez menos e você vai se tornar mais ansioso, mais irritado, mais distante das pessoas que você ama. E aí, né? O caminho é todos esses nomes feios que a gente ouve aí, né? De síndrome do pânico, transtorno generalizado de ansiedade, burnout, depressão, etc. É um caminho natural para quem não se cuida. Então o recado é esse. Se você está usando inteligência artificial, use da maneira certa. Use para você melhorar como pessoa. Se você não está usando, né? Pense em como usar ela para, de fato, ganhar tempo e usar o tempo adicional para cuidar de você e das pessoas que você ama. Legal. Obrigado pela participação. Esse aqui foi o nosso primeiro OnionCast, um podcast do universo da Onion 3D, onde a gente vai falar de tudo, não só do universo em específico de 3D, porque a nossa vida é assim, a nossa vida é um emaranhado de coisas, assim como você descobriu hoje. E se você está procurando filamentos ou quer saber mais sobre o universo 3D, entre no link da descrição do vídeo, onion3d.com.br é o nosso site e a gente te espera no próximo podcast.